5 representantes lá. 5. Dos 11, 5 são do PSG atual. Tô nem contando o Donnarumma, que já saiu. E o Flamengo conseguiu levar para os pênaltis um jogo contra esse time. PC, boa tarde, bem-vindo à seleção. Salve André, Henrique, Fernando, quem nos acompanha. André, esse é o tipo do jogo em que o brasileiro, o esporte preferido dele é vilanizar quem perde. Perdeu, não serve, não presta. E o que o Flamengo fez na temporada e no jogo de hoje, inverte o pensamento. O que o Flamengo fez enquanto a bola rolou no jogo de hoje é para deixar o seu torcedor orgulhoso. Em nenhum momento o Flamengo rasgou a sua identidade. Teve momentos dentro da partida que o Flamengo não jogou bem. Sim, teve momentos, especialmente na fase inicial. Não foi um Flamengo constante, foi um Flamengo mais espectador do jogo do Paris Saint-Germain do que o contrário. No segundo tempo, o Flamengo foi pênaltis, e aí você tem uma série de fatores. Agora, o fundamental, o que o Flamengo fez no jogo de hoje, mostrou a capacidade dessa equipe, mostrou a capacidade dos seus jogadores e também daquele que é a melhor notícia do futebol brasileiro nos últimos 15 meses. PSG, melhor time do mundo, que não venceu os sul-americanos esse ano, né? Empatou com o Botafogo na primeira fase da Copa do Mundo. Perdeu pro Botafogo. Perdeu do Botafogo, desculpa. E hoje empata com o Flamengo. E quem foi testemunha ocular dos fatos no Catar e transmitiu a conquista do PSG é a dupla que está ao vivo aqui no Seleção, Luiz Carlos Júnior e Eric Faria. Bem-vindos. Fala, Luiz. Fala, Rizek. Alô, galera. Pois é, concordo com o PC. A situação é a seguinte, o Eric já falou sobre isso. Você joga, você vai aprendendo a competir, você vai aprendendo a enfrentar esse nível de adversários. E aí aquela situação do água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então o Flamengo contra o Liverpool brigou muito, hoje chegou aos pênaltis. Fica um gosto amargo, mas o Flamengo competiu contra o que para muitos, Eric, é o melhor time do mundo. Fala, Luiz, de novo. Um abração aí, Rizek, Paulinho, Praz, Henrique. Um abraço para todo mundo que está acompanhando a seleção. Eu acho que assim, o roteiro do que aconteceu no jogo era mais ou menos esperado. O Paris Saint-Germain é um time mais forte do que o Flamengo e está no momento da temporada em que fisicamente consegue ainda ser mais forte até do que o time oponente, no caso o time brasileiro e hoje o Flamengo, nesse momento da temporada, né? Foi um primeiro tempo de muito domínio do Paris Saint-Germain, o gol do Paris Saint-Germain deu justiça ao placar no primeiro tempo, mas o Felipe trabalhou muito bem no intervalo, mesmo sem mexer na equipe, ele conseguiu compactar mais o Flamengo já não deu tanta liberdade para o Paris Saint-Germain, né? Voltou melhor, o Pedro quando entrou na primeira jogada já conseguiu armar um ataque que logo depois saiu o pênalti, bem cobrado pelo Jorginho. A partir do gol de empate do Flamengo, o Flamengo se sentiu mais seguro no jogo, conseguiu competir bastante, conseguiu oferecer dificuldades para o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain continuou em cima, mas a partir dali o Flamengo começou a ter opções de ataque também, começou a ter contra-ataques. E as mexidas que o Felipe fez foram muito boas. Eu acho que assim, foi um dos grandes jogos do Felipe Luiz na temporada hoje. Primeiro, ponto de vista da estratégia? Da estratégia, das mexidas, da forma como o time saiu de um primeiro tempo abaixo para um segundo tempo e depois para a prorrogação, muito bons. Enfim, então eu acho que o Felipe tem muito orgulho do trabalho que ele fez hoje. E o Flamengo foi até onde tinha que ir, Luiz. O Flamengo, nesse campeonato mundial, ganhou o primeiro jogo, ganhou o segundo, enfrentou super bem uma das melhores equipes do mundo, não perdeu no tempo normal, foi para a prorrogação, perdeu nos pênaltis. Os cobradores não bateram mal? Pode ser, os cobradores não estavam inspirados hoje, também muito cansados fisicamente, mentalmente. O goleiro, tem que dar mérito ao goleiro russo do Paris Saint-Germain, que foi super bem, com uma explosão lateral impressionante para buscar as cobranças. Acontece, o Dembélé, melhor jogador do mundo, perdeu o pênalti também hoje aqui. Talvez se a história fosse outra, a gente já está falando o quê, né? O Rossi pegou um pênalti também. Então, fica o gosto amargo, como você falou. É óbvio que o torcedor rubro-negro que estava aqui no Brasil todo, acompanhando pelo Sport TV, sentiu que estava tão perto de conquistar nos pênaltis, com um goleiro que tem essa característica. Que foi brilhante na Libertadores, que foi preponderante na classificação por pênaltis. Então, assim, hoje de verdade, assim, acho que na verdade nunca a gente tem que fazer isso. Mas mais do que nunca hoje, não tem que apontar dedo para ninguém. Hoje o Flamengo fez um jogo que tinha que fazer e, sobretudo, apresentou para o mundo, mais uma vez, um técnico que está com um início de carreira espetacular e em pouco tempo vai estar na elite da elite do futebol mundial, Luiz. Ô Praz, uma dúvida. Ele estava com o pé sobre a linha, Fernando Praz?
que ele não tinha contato, tem que ter uma mínima parte do pé em contato com a linha. Eu acho que ele não tinha esse contato, não. Bom, a gente vai pegar a imagem, viu, Luiz? Porque há controvérsias. Eu acho que tinha sim, mas a gente vai pegar essa imagem com lupa. Perdão. Não, a gente vai olhar essa imagem com calma. Agora, o Eric, a atuação de hoje... olha lá, olha a imagem. Não é o melhor ângulo, vamos buscar um outro. Eu tive a sensação de que ele tinha tirado o pé todo. Acho que ele tem a pontinha do pé na linha, tá? Vamos procurar um ângulo melhor? Enquanto isso, Eric, eu acho que não é só... Assim, além do Felipe Luiz, eu acho que é a destacar o trabalho do futebol do Flamengo, porque ele chega no último jogo da temporada extenuante, com nenhum jogador machucado, podendo utilizar todos. E aquele de quem tanto se duvidou fisicamente, como o De La Cruz, foi o único que converteu um pênalti. E o banco, o elenco volumoso do Flamengo, eu acho que é fundamental para todo mundo chegar com saúde e fundamental para conseguir encarar um time de prateleira superior, como o PSG, fazendo muitas alterações e mantendo ou melhorando o nível do time. Quando você compara o Flamengo de 19, que o banco foi puxando para baixo a atuação daquele empate com o Liverpool, hoje foi o contrário. O banco foi dando gás e foi dando vida ao Flamengo no jogo. Então eu acho que a atuação de hoje premia o planejamento do futebol rubro-negro para 2025, viu, Eric? Eu também acho, eu concordo. Eu falei isso durante a transmissão. Acho que as mexidas que o Felipe fez, elas foram fundamentais para conseguir manter o Flamengo num nível competitivo. Os dois jogadores de meio campo que entraram, o De La Cruz e o Saúl, entraram muito bem no jogo, oxigenaram o meio campo. Era um momento em que o Paris Saint-Germain já estava dominando novamente aquele setor do campo. O Nico De La Cruz entrou muito bem na partida, até mais do que o Saúl. O Cebolinha, quando entrou, também conseguiu levar perigo ali pelo lado esquerdo, conseguiu prender um pouquinho mais a bola. Enfim, por isso que eu digo assim, o Felipe hoje fez um trabalho dele completo como técnico, pensou na melhor estratégia, na melhor escalação inicial, foi usando as peças que tinha para usar, até mesmo o Pedro, claramente o Pedro não tinha condições, se fosse um jogo normal o Pedro não estaria em campo, ele hoje se sacrificou pelo time, era um jogo importante, ele sabia disso, várias vezes o Pedro, embora seja um jogador grande, mas ele é um jogador de explosão muscular, ele claramente estava segurando movimentações muito curtinhas assim, mas quando a bola batia no pé dele, no peito dele, ela prendia, o time conseguia respirar. Por isso que eu acho que assim, foi um jogo completo do Felipe. Se o Flamengo fosse campeão mundial hoje aqui, o craque do torneio deveria ser o Felipe Luiz. Não aconteceu, acabou sendo o Vitinha. Então por isso é que eu acho, viu, Rizek, falando dessa questão, o Flamengo vem melhorando o seu elenco ano após ano. O que faltava para o Flamengo? Estabilidade no comando técnico. O Flamengo agora tem um técnico de mão cheia. Conseguiu fabricar um técnico dentro de casa. Então, eu acho que nos próximos dias... Com o DNA rubro-negro. A obrigação dessa diretoria do Flamengo é fazer todos os esforços possíveis para renovar o contrato do Felipe Luiz. Eu não renovaria por um ano, não. Renovaria por 2, por 3 anos e deixaria o Felipe Luiz se desenvolver ainda mais como técnico e fazer com que esse time cresça, porque tem potencial para crescer. O Flamengo tem dinheiro para investir, para qualificar ainda mais o elenco. Então, assim, é um fim de ano com um gostinho amargo, mas com uma perspectiva ótima já para 2026, sabe, Rizek? E Rizek tem uma situação, o Eric falou do poderio financeiro. A gente fala muito do Flamengo na América do Sul, que tem um orçamento bilionário. Na montagem desse time, eu falei isso algumas vezes durante a transmissão. Para você ter uma ideia, o Paris Saint-Germain gastou 5 vezes mais. 5! É uma desproporção, Talvez né? o próximo passo, Luiz, amigos aí da mesa, Rizek, Paulinho, Praz, Henrique, seja rejuvenescer um pouco mais o elenco. Hoje, fazendo as contas, a média de idade do elenco do PSG, dos principais jogadores, quem entra em campo, quem é mais utilizado, estava em torno de 24 anos, a do Flamengo em torno de 30. Alguns dos protagonistas do Flamengo já passaram de 30 anos. O time do PSG tinha um jogador acima dos 30 anos hoje aqui, o Marquinhos. O Flamengo, a maioria dos jogadores tem mais de 30 anos no time titular. Então é importante, talvez esse seja o passo agora da diretoria do Flamengo, do Felipe, dar uma rejuvenescida, olhar para frente. É lógico que a experiência vai ser fundamental. Olha o que fez o Danilo nessa temporada, né? Olha o que fez o Alexandre nessa temporada, o Jorginho. Mas ter outras opções mais jovens para você oxigenar o time, para qualificar ainda mais. Passou ali a imagem do Luiz Henrique quando acaba o jogo. Foi difícil, né, professor? O alívio dele. Vou mostrar, por outro ângulo, a pergunta que o Luiz fez pra gente, do pênalti perdido pelo Pedro. Vamos ver se conseguimos identificar. Eu acho que ele tá com a pontinha ainda do pé sobre a linha. O Rizek, ele bota a ponta do pé e ele levanta o calcanhar.
Porque para saltar ele precisa estar na ponta do pé. Então a ponta do pé dele está no verde e o calcanhar... Peraí, é quando toca na bola, né? Tem que voltar um pouquinho, diretor. Aí. Eu acho que ele já está na ponta do pé ali. Mas assim, é uma... A visão aqui teria que ter uma câmera por baixo para saber do contato, porque aqui o pé está sobreposto à linha. Mas eu acho que como ele está na ponta do pé para dar o salto, o calcanhar dele já não está no chão. E aí vale... Por essa imagem, se está no VAR, manda repetir a cobrança? Seguindo a letra fria da lei, sim. Eu não mandaria porque não é uma imagem totalmente clara, assim, de que há um erro de arbitragem no lance. É igual aquela história da bola que sai ou não sai, né, Henrique? Repete, Eric. Não, é igual aquela história que a gente discute sempre da bola, né? Que às vezes ela engana, às vezes uma base da bola, ela toca a linha e a imagem ela não consegue ser conclusiva. Né? Talvez seja isso que o VAR tenha observado, né? Só tem um ponto que aí não é a imagem que vai nos mostrar, é a minha percepção por ter sido goleiro. Para saltar, eu preciso estar em posição de expectativa, que é na ponta dos pés. Eu não consigo saltar e dar o impulso com o calcanhar, com a planta do pé no chão. Então, eu pressuponho que ele esteja com o calcanhar levantado e sem contato com a linha. Mas não é uma imagem, na imagem não é conclusiva. Eu tenho isso como uma percepção minha. Produção, vamos pedir um veredito do PC, nosso consultor de arbitragem, vamos ver o que ele nos diz. Enquanto isso, em vez de vocês irem aos sites de busca e olharem, pesquisarem quem é esse maldito aí que pegou 4 pênaltis... Que é um glacial, né? A fisionomia dele não se alterou nem um minuto sequer. Vamos contar que é o grande personagem. Não entendi o Vitinha receber o prêmio. Cara... 4 pênaltis? Tinha que ter pego 5. Sinceramente, não entendi. Vamos contar quem é o grande personagem... Ô, Praz, você tem toda a razão, Praz. Tem que puxar o lado do goleiro. O cara pega 4 pênaltis, não é o melhor? Só se pegasse e batesse também. O goleiro russo, de 26 anos, revelado pelo Krasnodar. Tipo o goleiro Praz, né? Chegou em 2024. A gente nem ouvia falar dele, né, cara? Foi titular apenas pela 4ª vez na atual temporada e sai de campo assim, Em 4 jogos, sofreu 3 gols, pegou 4 pênaltis na final do Intercontinental. E é isso. Prazer, Safanov. E essa transição, ele fez nada mais, nada menos que com o Donnarumma, né? O Donnarumma sai para o Manchester City. Está na seleção da FIFA. Eleito o melhor goleiro do mundo. E o PSG, se for ver, nos últimos 2 anos, gastou bastante goleiro, né? Ele custou 20 milhões. 20 milhões. E o Chevalier, se não me engano, custou 40 milhões. Com então, variáveis que podem aumentar. São 60 milhões de euros com 2 goleiros. Sim. Pra tu ver o potencial financeiro do dinheiro é mole, né? Como diz o Denilson. Fala, PC. Não, eu queria, em cima até de algumas observações feitas pelo Eric e por você, é que termina um ano de excelência do Flamengo. E essa excelência não é só pelo jogo jogado, pelo que foi apresentado dentro de campo. Evidentemente, o Flamengo foi aprendendo de 2019 para cá, tanto que hoje chegou nessa partida com recursos no banco de reserva maiores do que teve naquele jogo. Segundo, com um elenco que chegou, se não me engano, ao seu jogo de número 75, do ponto de vista físico, ali em condições de entrar em campo. É claro que hoje, quando chegarem no hotel, a volta para o Brasil, os 2 primeiros dias de férias serão torturantes por causa de todo o desgaste. Agora, deixa uma bela imagem do futebol brasileiro. Não é só do Flamengo, é do futebol brasileiro. Por quê? Porque o que se viu no jogo de hoje, tirando o primeiro tempo em que o PSG foi dominante, foi um Flamengo que não renunciou à sua identidade. Qual é a identidade? E aí você tem que voltar no tempo e lembrar o que disse o Felipe Luiz na sua primeira entrevista como técnico do Flamengo, antes de estrear logo dentro de uma fogueira que foi o jogo contra o Corinthians. O Flamengo tem uma identidade e essa identidade eu não vou abrir mão dela. E o que se viu a partir do segundo tempo, a fase inicial foi uma fase muito descalibrada do Flamengo, um Flamengo que a gente não reconhecia, mas muito em função das dificuldades criadas pelo adversário. O adversário induziu muitas vezes o Flamengo a errar na troca de passes, a se PSG, para evitar que o Flamengo igualasse até em posse e tentasse jogar, tinha que estar sempre no limite, né, PC? Quando ele baixava um pouquinho a guarda, o Flamengo se apresentava para o jogo. Exatamente. Né? E quando o PSG tem um momento de desaceleração no jogo, o Flamengo empata e poderia, até naquele tempo regulamentar, ter sacramentado a vitória, porque o jogo ficou muito mais aberto. Então é aquela velha questão. No Brasil, a gente acha que só é bom quem vence e quem perde não tem nenhum valor. O jogo de hoje, para mim, ele tem um significado completamente diferente.
o Flamengo volta derrotado da final, nos pênaltis, mas deixa a imagem, sedimenta a imagem do valor que esse time tem, do valor do trabalho feito pelo Felipe Luiz, e isso você não vai apagar. Não há meme que apagará isso. Haverá zoação, haverá uma profusão de memes. Isso é uma coisa que faz parte da cultura do futebol. Agora, a imagem que o Flamengo deixa, o que o Flamengo fez nessa competição, especialmente contra um adversário desse porte, sinaliza, no meu modo de ver, que para as outras equipes que são competitivas no futebol brasileiro, umas com mais constância e outras com menos, o que elas vão ter que fazer para enfrentar o Flamengo? Porque o Flamengo volta para o Brasil, termina a temporada, continua sentadinho na primeira prateleira do futebol. Ele está ali, com assento garantido. Ô Eric e Luiz, conta pra gente aquilo que só quem está no estádio pode observar com propriedade. A gente viu estádios muito vazios até a final, né? E hoje a gente viu o campo cheio. Como é que estava de ambiente aí? Como é que estava a proporção de rubro-negros e torcedores do PSG? Como é que estava aquele clima de jogo de futebol, de arquibancada vibrando? Como é que estava o ambiente por aí, Eric? Porque daqui a impressão que passou é de muita gente torcendo pelos dois clubes, torcendo a Vera mesmo. Rizek, eu tive essa sensação especialmente atrás dos gols. Eu acho que as torcidas estavam equilibradas, né? Em termos de quem torce pro PSG e quem torce pro Flamengo. Mais de franceses. Talvez. Até pela proximidade, né? Mas eu não sei se ali também tinham catares juntos com a torcida do PSG. Mas, assim, o ambiente estava legal. O estádio estava cheio, 45 mil torcedores, né? Foi um ambiente bacana hoje aqui, bem diferente dos outros dois jogos, né? Ô Praz, claro que o Flamengo só chegou na Copa do Mundo, só chegou no Intercontinental por causa do trabalho do Rossi na Libertadores, né? Rossi foi um personagem crucial na Libertadores. O Eric, inclusive, eu lembro no fechamento, colocou o Rossi como o principal personagem da Libertadores. Mas hoje ele comete duas falhas, né? Queria analisar com você. A primeira, inclusive, é muito semelhante à que ele já havia feito no Fla-Flu. Ou seja, a bola está saindo para escanteio. Ele vai lá e, ao impedir o escanteio, proporciona uma chance clara de gol para o adversário. E depois no gol, também uma falha dele, né? Assim, clara, né? A gente pode rodar as imagens daqui a pouquinho. Queria uma análise sua, porque um personagem tão seguro do Flamengo na temporada, hoje foi abaixo o Rossi. Comparando o Rossi da Libertadores, o Rossi com ele mesmo, ele foi abaixo. E em quesitos que ele é muito forte, principalmente o jogo com os pés, né? Ele teve muitos erros. Você não acha que a confiança dele, o fato de ser tão bom com os pés, às vezes faz ele cometer erros como o de hoje? Não, assim, Rizek, quem tem muita confiança e quem é muito acionado, a probabilidade de erro ela vai aumentando porque tu é muito acionado, né? Se tu for menos acionado e tiver qualidade, provavelmente a tua margem de erro vai ser menor. Mas eu não considero nem erro Era só deixar sair, cara. Mas eu não considero nem erro de tomada de decisão, porque podia deixar sair, no jogo do Fluminense também podia. Mas para mim é um erro técnico. Porque ele é capaz de, mesmo com essa bola nessa situação, fazer melhor, né? Porque ele é um goleiro que joga bem com as duas pernas. E aí a gente... E no lance do gol também. Faltou mais convicção de movimento? Ele até chega na bola, só que ele não consegue dar o tapa com força para tirar a bola, né? Ele deu a explicação de que ele tentou também tirar um pouco lateralmente a bola, para não deixar essa bola viva na parte central da área, né? Ele tenta botar força nela, né? Ele tenta botar força nela. E aí o posicionamento dele no início da jogada também poderia ser um pouquinho ajustado, ele poderia, na minha opinião, estar um pouquinho mais de frente para o campo, sabe? Tem algumas coisas que podiam ser... Mas assim, isso é tomada de decisão. Mas acho que hoje... O jogo com os pés dele, principalmente, me chamou a atenção, porque mesmo que o PSG pressione mais, né? que seja mais, ele tem uma precisão com os pés muito grande. E em tempo real, eu te digo que o PC deu um retorno aqui pra gente, que pelas imagens mostradas na transmissão... É inconclusivo. Ele ficou com a impressão... Mesma coisa que eu. É a mesma sensação. A impressão de que o pé do goleiro estava totalmente fora da linha. Acontece que para anular uma cobrança de pênalti, você não pode ter a impressão, você tem que ter certeza. E certeza o PC não teve. Você tem certeza?
Não, pela imagem? Não, pela imagem não, eu tenho certeza pela minha percepção, pela experiência, que para saltar ele tem que estar na ponta do pé. E aí não poderia o calcanhar estar encostado, mas a imagem não mostra com clareza isso. Eu tinha... Minha avaliação é mesmo do PC, assim, eu saio com a impressão clara de que estava à frente, mas a imagem, que é o mais importante para um VAR poder fazer uma chamada, a imagem não é clara. Agora, a certeza que temos é que os pênaltis, em média, foram muito mal batidos, né? Terminar uma disputa com 2-1, hein, Luiz e Eric? 2-1, pênaltis muito mal batidos, vimos hoje aí no Catar, hein? Exatamente, com dois times dessa qualidade, né? Com grandes cobradores, craques, jogadores experientes, experimentados, realmente, muito pouco. Foram 6 pênaltis cobrados pelo Flamengo do jogo, né? Porque o Jorginho fez um gol de pênalti também, né? E eu acho que até isso cobrou também, né? Esse desgaste todo do Flamengo. Cobrou, porque você perde 2 cobradores. O Arrascaeta e o Jorginho tiveram que ser substituídos.